Oi, gente, vamos então a mais uma aula. Hoje, então, histologia, mais especificamente tecido nervoso, o estudo então dos nossos neurônios. Em anatomia, aprende-se que nós temos o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo, cérebro, encéfalo e medula espinhal, e temos o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos. Esses nervos levam então os neurônios para todas as partes do corpo. Então, todo esse tecido nervoso é composto por células chamadas os neurônios, os famosos neurônios, que têm a função então de receber e transmitir as mensagens, as informações. Junto aos neurônios, nós temos também as chamadas células da glia, que têm N funções de nutrir, dar suporte, enfim, fazer o intercâmbio aí de muitas funções e processos junto a esses neurônios. Então, esse tecido nervoso, ele tem a função de receber, interpretar, armazenar, por exemplo, a nossa memória e transmitir as informações que nós recebemos do meio ou do próprio corpo, né? E precisamos a todo momento aí fazer todos os processos biológicos para o bom metabolismo do organismo, tá? Então, vamos lá. Estudo dos neurônios. Neurônios são células, então, com a capacidade de conduzir os tais impulsos nervosos, ou são responsáveis pela propagação dos impulsos nervosos. Bom, partes. Os neurônios não têm como ser células redondinhas com um núcleo no meio. Eles têm a sua estrutura, suas peculiaridades. Então, olha só que interessante. Os neurônios, eles têm esses prolongamentos que recebem os impulsos nervosos. Esses prolongamentos se chamam dendritos. É pelos dendritos que o impulso nervoso chega, tá? O impulso nervoso chegando nos dendritos passa aqui, ó, por essa estrutura chamada corpo celular. É no corpo celular onde está o núcleo e as organelas, certo? Então, o neurônio é uma célula como qualquer outra, mas tem o seu formato peculiar. Então, o núcleo está aqui e as organelas estão em volta. Do corpo celular, o impulso nervoso é propagado pelo axônio. Axônio é esse prolongamento dos neurônios que vai ser encarregado, então, dessa transmissão, essa propagação dos impulsos nervosos. E o final aqui do neurônio são os ditos terminais axonais, tá? Bom, envolvendo os axônios, nós temos as chamadas bainhas de mielina. Essas bainhas de mielina contribuem para a condução muito veloz desses impulsos nervosos, tá? E há espacinhos entre essas bainhas de mielina. Então, o impulso nervoso é como se ele saltasse entre essas bainhas de mielina, entre essas estruturas. Então, por isso, os dito impulso saltatório, tá? Então, o impulso nervoso sempre no mesmo sentido, ou seja, o sentido unidirecional, dendritos, corpo celular e axônio, tá? Bom, seguindo, vamos lá então. Certo, o impulso nervoso chega aqui nos dendritos, passa pelo corpo celular e é propagado pelo axônio. Envolvendo aqui o axônio, nós temos a bainha de mielina, tá? E essa bainha de mielina tem espacinhos aqui, certo? Esses espacinhos são chamados nódulos de Ranviers ou nó de Ranviers, certo? E ao final do neurônio, nós temos os terminais axonais, ou ditos no finalzinho, os botões gustativos. Para cá, eu poderia ter outro neurônio, ou eu poderia ter um órgão efetor. Órgão efetor é um músculo ou uma glândula, onde vai ser propagado esse impulso nervoso, tá?
Bom, então atentem aqui a imagem. Aqui a imagem do dedo e o dedo colocando aqui, se projetando aqui para cima da vela. Nós vamos ter receptores aqui nesse tecido que vão perceber esse estímulo, então, do calor. E nós vamos ter diferença entre os neurônios. Vão ter neurônios que vão conduzir essa mensagem para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central manda a resposta. Então, vão ser sentidos esses estímulos pelos ditos neurônios sensitivos e levam lá para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpreta essa mensagem e transmite para outro neurônio, o neurônio dito motor. Esse neurônio dito motor, ele traz então a resposta a um músculo. A resposta é então tirar a mão, tá? Bom, no sistema nervoso central, nós temos então a diferença de coloração. Essa diferença de coloração nós chamamos as tais substância branca e substância cinzenta. Como assim, prof? Olha só, nesse corpo celular, mais especificamente em organelas chamadas retículo endoplasmáticos, nós temos uma substância que se chama corpúsculos de Niels. Niels foi o cara que descobriu isso, tá? Corpúsculos de Niels que coram esses corpos celulares mais fortes. Então, quando nós vimos, por exemplo, a medula espinhal, na parte interna da medula espinhal a cor é mais forte, porque é aqui que se concentram os corpos celulares dos neurônios. Como, prof? Isso mesmo, aqui em toda a medula espinhal, a parte de dentro é onde vão estar concentrados os corpos celulares. A parte branca serão a concentração dos prolongamentos dos axônios, por isso que é mais clarinho. Então, essa estrutura a gente chama de H medular e é possível observar esse H medular em microscopia, em lâminas histológicas de medula espinhal, certo? Bom, então classificação. Neurônio sensorial, ele recebe o estímulo e leva para o sistema nervoso. O sistema nervoso interpreta essa mensagem e manda a resposta pelo neurônio motor, tá? E esse neurônio motor vai mandar a resposta. Essa resposta vai ser encaminhada a um órgão efetor, um músculo ou uma glândula, certo? Para promover aí a processar a resposta. Bom, então vamos lá. Impulso nervoso. O impulso nervoso, então, ele é sempre unidirecional, no mesmo sentido, ou seja, os dendritos recebem, passam pelo corpo celular e é propagado pelo axônio. Essa propagação do impulso nervoso tem um nome, se chama potencial de ação. Esse potencial de ação, então, nada mais é do que um tipo de transporte pela membrana plasmática dos axônios, com trocas de íons potássio e sódio. Então, o impulso nervoso, a propagação do impulso nervoso nada mais é do que a troca desses íons para dentro e para fora dessa membrana. Então, íons cálcio entram, íons sódio sai e assim o impulso nervoso se propaga muito rápido. Essa propagação esse potencial de ação é super complexo. É um processo super complexo que não tem como o professor explicar aqui em poucos minutos, tá? Mas então esse potencial de ação, eles dizem que é como se fosse uma despolarização da membrana plasmática desses axônios, com a saída e entrada de íons potássio e sódio, certo? Bom, e por fim, nós temos aqui as tais sinapses. Sinapses, gente, é aqui, ó. É a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Sinapse ocorre aqui, ó.
O impulso nervoso chega nos dendritos, passa pelo corpo celular, é propagado pelo axônio e chega aqui, ó, aqui ou qualquer um desses. E é transmitido para o outro neurônio, certo? Bom, agora eu vou pegar essa estrutura, essa imagem aqui e trazer, ampliar para cá, tá? Então, primeiro ponto, os neurônios, eles não estão colados, há um espaço entre eles, que se chama fenda sináptica. Olha só essa imagem. Então, aqui eu tenho o finalzinho do axônio de um neurônio e eu tenho o comecinho do dendrito de outro neurônio. E aqui eu tenho um espaço entre eles. Isso aqui se chama fenda sináptica, tá? Bom, e as sinapses, então, vão acontecer aqui nos terminais axonais de um neurônio, na qual vai haver a vinda do estímulo do impulso nervoso aqui. Esse estímulo nervoso, ele vai impulsionar a liberação de íons cálcio e, consequentemente, a liberação de substâncias para dentro dessa fenda sináptica. Então, sinapses são locais de proximidade entre os neurônios, que vai haver a transmissão dessa sinalização ou dessa informação. Há sinapses elétricas e químicas, e essas sinapses químicas, então, vai haver a liberação dessas substâncias, os chamados neurotransmissores. Então, há muitas vesículas com os neurotransmissores aqui. Quando o impulso nervoso chegar, vai estimular a liberação desses neurotransmissores nessa fenda sináptica. Essa liberação é dita que é por exocitose, fora, então liberação para fora. E vão haver receptores aqui, ou nesse órgão efetor, ou nesse outro neurônio, que vão receber esses neurotransmissores e assim propagar esses estímulos, tá? Esses neurotransmissores é aquele dopamina, serotonina, melatonina e vários outros que vão nos proporcionar N situações, N sensações, N processos no nosso corpo, dependendo do que nós estivermos fazendo ou enfim, tá? Bom, então foi isso. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.